E aí, galera, já manda aquele like maroto, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum episódio e comenta aí o que você tá achando. Agora, bora pro vídeo. Tudo começa em um hospital, em uma sala de emergência. Um enfermeiro fala para o doutor que o paciente estava tendo dificuldade para respirar. O doutor pede o ventilador. Esse é o protagonista. Seu nome era Jim, ele era um engenheiro mecânico. Devido ao excesso de trabalho, o seu coração tinha sofrido um infarto e agora estava prestes a morrer. Logo após ele ter nascido, os seus pais morreram em um acidente de carro e ele se tornou um órfão. Depois de se formar, foram 20 anos trabalhando em uma empresa e vivendo um pesadelo com um salário extremamente baixo. Ele foi solteiro a vida inteira e nunca sequer segurou a mão de uma garota. Jim, você pode me ouvir? Alguém grita na sala de emergência. Qual era o sentido de uma vida como essa? Use o desfibrilador imediatamente, grita o médico. O prota estava começando a se sentir tão cansado. Vou só dormir por enquanto, pensava ele enquanto fechava os olhos lentamente. Cena muda para uma mansão luxuosa em algum lugar desconhecido. Dentro de um quarto luxuoso, alguém estava deitado na cama. O rapaz se perguntava se aquele lugar era um hospital. Quanto será que custaria um quarto tão luxuoso como aquele? De repente, ele uma janela azul flutuando logo acima. A janela dava as boas-vindas ao continente mágico Elder. O que era aquilo? Ele se pergunta enquanto estendia a mão em direção à misteriosa tela flutuante. Mas de repente, ele sente o corpo fraco e dolorido. Ele se vira olhando ao redor quando nota algo que o deixou em choque. O que estava acontecendo? Por que a aparência dele havia mudado? Esse personagem era nada mais, nada menos que o nosso protagonista. Ele tinha reencarnado em outro corpo. Uma semana depois, ele estava sentado em seu escritório lendo um livro, quando alguém começa a abrir a porta. Mestre Hein, seu chá está pronto, disse a empregada, que era bem bonita, por sinal. Ele agradece a garota, que se chamava Leia. Depois de uma semana ou algo assim, o prota tinha entendido tudo, e a sua nova posição como outra pessoa nesse mundo. Ele tinha morrido e se tornado este homem chamado Ryan Edgar. Ryan Edgar era o terceiro filho do grão-duque Alfaria Edgar. Ele tem um irmão e uma irmã. Os dois sempre o mimam, sempre o presenteando com alguma coisa, cuidando dele. A mãe o presenteava com um novo casaco que ela tinha feito para ele, Ryan Edgar. Era o filho mais novo da família, e por isso é querido por todos. Será que tudo aquilo era algum tipo de remédio para a vida passada terrível dele? Este continente se chama Eldria, um mundo onde todas as instalações dependem de magia para funcionar. O Império Caradoriel é o maior império humano neste continente. No continente, não há apenas nações humanas, mas também outras raças como elfos e anões. A família Edgar é uma família nobre, com um território de cerca de 300 mil quilômetros quadrados e aproximadamente 1 milhão de súditos. Como nobre, ele não tinha apenas roupas caras, mas também uma empregada pessoal para o servir. Ele acha que viver uma vida tão feliz deve ser o resultado do trabalho árduo da sua vida passada. Alia chama por ele. O Lorde tinha algo para discutir com ele. Por favor, era para ele ir com ela. Em outro escritório, o mordomo anunciava para o Lorde que o jovem mestre Hein havia chegado. O Lorde pede para que deixe-o entrar agora. Hein para em frente ao Lorde, enquanto se curvava levemente. O Lorde pergunta se o prota sabia o motivo por que ele foi chamado ali. Aquele era o pai do protagonista, e também o senhor desta terra. O protagonista parecia não saber o motivo, e ele responde ao pai que não sabia. O Lorde fala que ele já tinha chegado na idade em que ele poderia administrar o próprio território, ele já tinha se decidido onde gostaria de ir, herdar um território. Sim, esse era o motivo dele o chamar ali. O território que ele iria assumir no futuro ficava no noroeste, embora seja relativamente seguro, devido à escassez de magos. O problema da produção de alimentos tem sido difícil de resolver. Ele fala pro prota que, embora as terras deles eram seguras no momento, entretanto, o futuro do Império Caradoriel não fosse tão otimista assim.
O prota pensa que, de fato, o que o pai dele disse é bastante verídico, a família real do Império Caradoriel estava em declínio, e a corrupção política era desenfreada. Conflitos abertos e encobertos entre os vários lordes do Império eram incontáveis. Ele concluiu que neste mundo, após renascer, ele tinha experimentado cuidados e atenção como nunca antes. Ele não queria perder as pessoas que se importam com ele. Enquanto o prota pensava, o pai pensa que talvez tenha colocado muita pressão no nele. Não era pro prota se sentir tão pressionado o irmão mais velho e a irmã dele e ele, o seu pai. O garoto interrompe a fala do pai, então se o problema de alimento for resolvido, a segurança do território irá melhorar? Exclama ele. Era pro garoto ir com calma. Questões como aquelas não poderiam ser resolvidas apenas com entusiasmo. Em pensamento, o Lorde acha que era como esperado. O prota ainda era apenas uma criança aos seus olhos. Não era tão simples assim de resolver as coisas. O jovem mestre pensa que ele não estava contando apenas com paixões e fantasias bobas, mas sim com a sabedoria de séculos da revolução industrial humana da sua vida passada. Talvez todo o seu conhecimento e estudos da vida passada tivessem efeito com esse problema atual deles, era para o pai dele deixar a resolução do problema de comida com ele. A cidade de Aisling, a terra mais a oeste do território do Grão-Duque Aldarian, fazendo fronteira ao norte com as terras inimigas, o Grão-Duque Soren. A oeste, faz fronteira com o território dos Elfos, e ao sul está o vasto oceano. Devido à sua localização na intersecção de 3 nações, a cidade de Aisling é frequentemente envolvida pelas chamas da guerra. Guerras frequentes deixaram o que antes era uma terra fértil, uma terra estéril, e a população diminuiu, com as pessoas mal sobrevivendo. A cena muda para uma carruagem que seguia viagem em meio à floresta. O prota e a Leia estavam dentro da carruagem. Ele pensa que o pré-requisito necessário para uma revolução era uma força de trabalho suficiente. Ele precisa encontrar uma maneira de aumentar a população. Uma coisa surpreendente era o fato que, de alguma forma, ele tinha adquirido algum tipo de habilidade. A habilidade de anfitrião permitia que ele escaneasse uma pessoa. Ele já tinha usado 6 de 10. Com essa habilidade, ele conseguia observar claramente as estatísticas das pessoas sendo escaneadas. Testando isso em sua família, ele obteve uma compreensão aproximada das pessoas neste mundo. De qualquer forma, a prioridade ao chegar ao território era recrutar pessoas talentosas agora. A Leia parecia bastante preocupada. O Lorde tinha dado a ordem para ela ficar de olho no prota, era para ela se certificar de que ele não causasse problemas no território. Ela fala que sim, seguindo as ordens dadas. A Leia observava o jovem mestre, enquanto em pensamentos, desejava que ele não causasse nenhum problema. O cenário muda para a cidade de Aisling. Aquela era a mansão do senhor da cidade. Um nobre fala para o senhor que ele ouvir dizer que o filho mais novo do Grão-Duque chegaria à cidade hoje. Eles deveriam agir primeiro? Havia rumores sobre o Grão-Duque Aldarian. Ele só não mimava o prota extremamente, como também o irmão mais velho, e a irmã também o faziam. O outro nobre mascarado fala para eles aguardarem. Eles tinham que esperar pela ordem do mestre antes de agirem. O bigodudo parecia preocupado, e se o prota descobrisse as fraudes que ele tinha feito com os impostos e as finanças? O nobre mascarado fala para ele ficar tranquilo, o jovem mestre mimando como aquele, não entenderia de registros fiscais e financeiros, ele não tinha tal conhecimento. E assim que o prota chegasse, era para ele mostrar algumas contas aleatórias para confundi-lo, dada a hora. O protagonista chegaria em breve, ele deveria ir cumprimentá-lo. O bigodudo só obedece às ordens dadas. O mascarado pensa que agora era a hora do Lord Aldarian pagar pelos crimes dele. Em outro lugar, o prota e a Leia param para observar o lugar. Era como ele tinha imaginado. Devido à falta de população, a terra que antes era cultivável se tornou desolada. Ele pede o mapa do local à empregada. Se eles pudessem levar o rio a oeste e construir um canal conectado ao Porto Sul, antes que concluísse a linha de raciocínio, algo chamou sua atenção. O que era tudo aquilo? Uma jovem ajoelhada pedia ao pai que parasse de apostar. Aquele dinheiro era para o tratamento da mãe dela. O pai da garota parecia estar furioso e fora de si. Ele queria aquele dinheiro.
Ele queria ganhar dessa vez. Ele pede para ela largar logo. Dessa vez, ele ganharia com toda certeza. A garota chorava desesperada. Aquele dinheiro salvaria a mãe dela. Ele ameaça ela. Se ela não larga agora, ela iria apanhar muito. Um punho fechado começa a ir em direção ao pai da garota. O prota tinha dado um sacode nele que voa para longe. O prota olha furioso. Aquela cena tinha o irritado bastante a ponto de ter que interferir. Aquilo tinha doído muito. Ele não esperava por isso. O jovem empregado fala para ele esperar que ela cuidasse dele. Da próxima vez, se ele pretendesse bater em alguém, era para ele avisar ela com antecedência para que ela pudesse preparar o equipamento de proteção dele. Foi um ato impulsivo. Ela não teria tido tempo de se preparar. Ele verificou a condição da garota. Agora ele iria ter uma conversa com aquele desgraçado ali. O homem o encarava com um olhar furioso. O protinha para na frente dele com um olhar sério e voz firme. Usar o dinheiro para a sobrevivência da sua família para apostar e ainda bater na filha, ele estava ficando maluco. O homem começa a suar frio. Quem era o prota? Bem, quem o prota era não importava. O que importava agora era que se ele descobrir que ele foi ao cassino novamente, ele o mandará alguém cortar a cabeça dele. Ele tinha entendido. O homem corre desesperado. Ele promete que ele não iria fazer isso de novo. Nunca mais ele iria apostar. Agora, se virando para a garota, ele pergunta se ela estava bem. Ele iria usar o sistema para verificar a condição dela. A jovem agradece. Ela fala que se o dinheiro para o tratamento da mãe dela tivesse sido levado, não saberia o que fazer. De repente, ele se surpreende com o que viu da jovem. O nome dela era Lillian, 17 anos. As estatísticas dela eram bem boas. E ainda por cima, tinham 2 atributos especiais de agricultura e colheita. Ele conclui que, apesar das estatísticas delas não serem tão altas, ela tinha uma afinidade natural com a agricultura, ele precisa recrutá-la, ela será essencial para a agricultura no futuro. O prota convida a jovem para ir com eles. Se ela está à procura de um médico para a mãe, eles estavam indo para a cidade também. Ela tenta recusar falando que estava suja e que isso causaria problemas para eles e tals. Com um olhar calmo, ele fala que eram apenas algumas tábuas de madeiras montadas como meio de transporte. Limpeza importava. Além disso, ele queria perguntar algo. Com o clima começando a pesar, ele pergunta: como um lugar com uma pobreza severa como aquele lugar tinha um cassino por ali? A história começa revelando que no outono passado, o grão-duque do país inimigo, Soren, atacou a cidade, causando a morte de muitos soldados. Nesta primavera, houve uma grande enchente que destruiu boa parte das terras e das colheitas. A vila dos cidadãos tornou-se um inferno. Até conseguir uma refeição se tornou problemático. Vendo toda a situação da cidade, o prota concluiu que ele precisava realizar uma pesquisa para saber quantas forças produtivas eles tinham. Agora, eles iriam primeiro à propriedade do senhor da cidade de Aisling para ver quanto dinheiro de reserva havia disponível para usar como fundo de desenvolvimento. O prota pergunta a Lillian se ela sabia onde ficava a propriedade do senhor da cidade. Quando a garota ia falar onde era o lugar, de repente alguém grita para eles saírem do caminho. O rapaz grita: seus plebeus, sumam da minha frente agora. A Leia se joga na frente do prota, o livrando de ser atropelado pela nobre cavaleiro. A empregada encara o homem com um olhar furioso. Leia nota o prota a encarando, ela já podia o soltar, ele não estava conseguindo respirar, apostar ser pressionado pelos airbags dela. Ele estava machucado em algum lugar, se sentia bem? Pergunta ela preocupada. Graças a Leia, ele estava bem. O protinha pergunta a Lillian se ela sabia quem era aquele cara. A Lillian fala que aquele era o jovem mestre da família Edwin. O clima começava a pesar enquanto ela falava ao protagonista. Todos os cassinos da cidade de Aisling pertenciam à família daquele rapaz. Todos os cassinos da cidade de Aisling? Então eles devem ser ricos? Ah, sim, responde a jovem, confirmando a pergunta. Nosso menino sorri diabolicamente. Aquilo era ótimo. Ele estava preocupado sobre onde conseguir os fundos de desenvolvimento.
Lilian, nos leve ao cassino imediatamente, exclama ele determinado com o seu plano arquitetado. A Lilian começa a implorar para ele não ir. Se ele for, eles iriam pegar todo o dinheiro dele. Não era para se preocupar, o cassino não pode o vencer. Com um olhar preocupado, a garota se perguntava o quão poderoso era o jovem mestre. A cena muda para o cassino. Na entrada, 2 guardas estavam logo à frente. Esperem para serem derrotados pela introdução da linha de produção industrializada do nosso garoto, exclama ele confiante. Entrando no lugar com o pé direito, ele assiste às cenas de alguns apostadores perdendo dinheiro. Um deles estava implorando por mais alguns empréstimos. Ele prometia que iria recuperar tudo. Outro apostador estava se divertindo às custas dos perdedores. Agora, refletindo consigo mesmo, ele sabia que, enquanto esses cassinos existirem, as pessoas nunca iriam trabalhar de verdade. A Leia fala ao Prota: os soldados já cercaram o cassino. Ele quer agir agora? Certo. Agora eles iriam esperar pelo peixe grande primeiro. Um atendente pergunta ao nosso Prota o que ele gostaria de jogar. Com a voz calma, ele fala que não sabia, só queria algo fácil para brincar. Por favor, era para ele o seguiu então. Fala o rapaz se curvando levemente. O gerente do anuncia que as apostas começariam. Ele entrega 2 fichas ao Prota. Era por conta da casa. Ele poderia tentar a sorte. Nosso jovem mestre joga as 2 moedas elegantemente. Outros 2 jogadores olham entre si com o olhar de quem estava brotando algo. O gerente tira os dados e grita alto o resultado. 4, 5, 1, 6 e alto. Aquele era um jogo popular de cassino bastante comum no leste asiático, dependendo da soma total dos dados. É considerado baixo ou alto, com chances iguais para ambos. O rapaz de cabelo verde fala que era uma pena, ele quase tinha ganhado. Era só isso? Aquilo não tinha graça alguma. Ele fala para Leia, agora era a hora deles irem. Ele já estava ficando com fome. Espere, grita o rapaz. O senhor só poderá sair depois de pagar o que devia, exclama ele com sorriso e olhar diabólico. O Prota tinha caído em um golpe. Com postura calma, o Prota fala que, desde quando ele devia algo para eles. O rapaz fala que, na verdade, ele tinha emprestado aquelas 2 fichas. Ele precisa pagar o valor antes de sair dali. Ele não acabou de dizer que as fichas eram por conta da casa? Está brincando, senhor? Nada aqui é de graça, exclama ele tentando persuadir o Prota a pagar por aquilo. Cada ficha valia 100 moedas de ouro, mas incluindo a taxa de serviços e juros, você nos deve 250 moedas de ouro. Se ele não tivesse dinheiro suficiente hoje, ele poderia deixar a criada como pagamento. Chega de papo! Você é um trapaceiro! Exclama o Prota despreocupado. A jovem Lilian fala que para eles não acreditarem nele, cada ficha valia apenas 1 moeda de prata. Aquele trapaceiro estava mentindo descaradamente. O trapaceiro começa irritado de onde essa garota tinha saído, como ela ousa arruinar os seus planos. Ele começa a chamar os guardas do lugar. Era para eles pegarem a garota e darem uma lição nela. Nosso jovem mestre dá uma direita no rapaz, que voa para longe, caindo em cima da banca de jogos. Agora posando elegantemente enquanto ajeitava a gravata, ele fala: quem tinha deixado ele falar alguma coisa? Outros jogadores, aproveitando a confusão, começam a brigar entre si, tentando pegar as fichas caídas. Aquela cena perturbava o Prota. Aquelas pessoas eram sem esperança alguma. O jovem mestre da família Edwin se aproximava de todos. Quem ousava causar aquela confusão no cassino? Parece que o peixe grande tinha mordido a isca. O jovem mestre da família Edwin, para em frente à bagunça que estava acontecendo, ele ordena que seus capangas espancassem aqueles homens. A pancadaria começa, um dos homens pede para parar, outro fala que tinha aprendido com os erros cometidos, mas os capangas não queriam saber, apenas executaram as ordens dadas. A plateia parecia estar com medo de serem o próximo. O jovem Edwin grita para todos se comportarem, ou era isso, ou eles seriam os próximos. A Lilian achava que tudo aquilo era sua culpa. Se ela não tivesse os levado ali, eles não seriam enganados. Mas agora ela queria retribuir o favor. O protagonista tinha dado tratamento para a mãe dela.
ela tinha que retribuir esse grande favor. Ela dá um passo à frente determinada e fala que não ia permitir que eles enganassem o grande irmão. Os figurantes estavam suando frio. Quem era aquela criança? As coisas com certeza não acabariam bem para ela. Na cidade de Aisling, ninguém que irritou o Vercelo teve um bom final. O Vercelo olha com raiva para a garota. Ela tinha algo para falar a ele? Lilian diz que o cassino dele enganava todo mundo e ainda destruiu inúmeras famílias, incluindo a dela. Ela não pode deixar que ele intimide o grande irmão e a irmã. Eles eram boas pessoas. Vercelo parte para cima da garota, gritando para ela morrer. Ela fecha os olhos, aceitando que iria apanhar. Mas ao abrir os olhos devagar, nada tinha acontecido. Grande irmão! Exclama a jovem surpresa. O prota usara a habilidade de avaliação no maluco. Não apenas as características eram ruins, mas também a lealdade dele era só 5. Aquela família Eldrin poderia começar uma revolta a qualquer momento. Ele tinha que tomar cuidado. Você não gosta do meu jeito? Pergunta o Vercelo encarando o prota. Nosso jovem mestre responde que não era o caso. Ele gostava do jeito dele de agir. Apenas os fortes podem sobreviver nesse mundo. Quem ganha a luta fica com tudo. Rindo sarcasticamente, o maluco fala que o prota ainda iria contra ele. O prota sabe quem era ele. Nosso prota fala que ele não precisava saber, ele só tinha que saber uma coisa. Então começa a bater palma, chamando a atenção dos guardas que estavam fora do edifício. Os guardas começam a entrar. Nosso protagonista fala que ele ganhou essa luta, então iria pegar o que quisesse. As palavras dele eram a lei naquele lugar agora. Já em outro lugar, alguém falava que esperava que o mestre Rain gostasse de sua filha. Outra pessoa fala se referindo ao Sr. Lucas. Ele tinha escutado que ele fez muito dinheiro recentemente. O Sr. Lucas fala que era tudo graças ao Lorde da cidade. O que parecia ser o senhor da família Edwin estava parado ouvindo as conversas de alguns lords. Pensativo, ele se pergunta: aquele lord que falou da filha queria se aproveitar do grande duque usando a filha? Ele lembra de dar ordens para aquele lord bigodudo do início. Ele acha que aquele lord da cidade era um ingênuo. Ele brinda com uma madame. Enquanto pensa para onde foi o filho dele, o Vercelo, se ele estivesse aqui, eles poderiam construir uma relação melhor com o filho do grande duque, o que daria uma margem de erro boa. E eles não podem confiar muito nesse lord da cidade lixo. Alguém anuncia que a Vossa Alteza Rain Edgar chegou. O prota para em frente ao grande salão. 2 senhores se aproximam dele. Um fala que era chefe da família Raven e oferece alguns presentes que ele tinha comprado. O outro era da família Roaster. Ele queria apresentar a filha para o prota. Ele tinha que dar uma olhada na garota. Nosso garoto fala que se todo mundo estivesse pronto, eles iriam começar. Ele pediu para que trouxessem o quadro com as ideias. Todos ali se perguntavam o que era aquilo. Uma casa, talvez? Esse era o projeto de uma barragem que o prota tinha desenhado esta tarde. Ele garante que eles garantiriam que ela seja viável durante a construção. Um dos nobres perguntou ao outro que era uma barragem. O outro fala que talvez para pegar peixes. Ele não sabe ao certo. Nosso prota fala que não era para se preocupar, ele iria explicar para todos. Ele pede para Leia dar o mapa a ele. Começando a explicar, ele fala que dei uma olhada e estava tarde na localização geográfica da cidade de Aisling. Apontando no mapa, ele fala que havia uma grande inundação todo ano devido a este rio ao norte da cidade. Contudo, assim que eles construíssem uma barragem aqui, eles poderiam parar as inundações durante as épocas de chuva e regar as plantações durante as secas. O senhor da família Edwin se impressiona com a ideia do prota. Ele acha a ideia excelente. Se ele realmente pudessem construir aquilo, o problema agrícola da cidade seria finalmente resolvido. Parece que o filho do duque não era um homem simples, concluiu ele. O velho da família Raven pergunta ao prota: o que aquilo tinha a ver com eles? Nosso guri fala que ele precisa de dinheiro. Toda construção precisa de dinheiro. Um dos nobres figurante fala que, se era o caso, eles não tinham dinheiro, estavam todos pobres agora. O velho concorda com a fala do outro.
O chefe da família Edwin pensa que, embora o Prota seja inteligente, ele também era muito ingênuo. Ele queria que esses sanguessugas financiasse ele? Isso não iria funcionar. O Prota tinha uma carta na manga, com tom sério. Ele pergunta aos nobres: eles estavam pobres? Ele tem uma boa maneira de fazer dinheiro, e iria contar agora. Mas cedo ele tinha invadido um cassino e tinha ganhado cerca de 50 mil moedas de ouro. Quantos outros cassinos tinha naquela cidade de Aisling? Alguém sabia? Os nobres começam a suar frio, o que ele invadiu um cassino. Isso significava que eles não iriam receber uma parte dos lucros esse mês? Qual cassino ele invadiu? Melhor que não seja o que ele investiu. Os nobres começam a olhar para o mestre Adrian. Todos sabiam que os cassinos da cidade de Aisling eram administrados por ele. O Prota com certeza iria arrumar problemas. O mestre Adrian, por sua vez, pensa que se era o caso, se o Prota tivesse ficado quieto, ele provavelmente não iria fazer nada com ele, mas como o provocou briga, iria destruí-lo. Ele para frente ao Prota, ele alerta que as ações dele saquear o cassino quebravam as leis da nação Caradoriel. Os figurantes começam a falar que era isso mesmo, aquilo não era certo. O barão estava correto quanto às suas falas. Era isso aí, esses cassinos são negócios legais. Ele não pode roubá-los só porque quer. Como ele poderia fazer isso? Jovem mestre, você é muito ingênuo. Você não sabe como controlar as pessoas, pensa o Adrian. O protagonista começa a ficar puto e solta o verbo. Vocês fingem ser pobres quando eu peço por doações. E vocês não estão dispostos a compensar por isso? Ele sabe tudo sobre os seus envolvimentos com os cassinos. Ele iria dar a eles uma última chance. Ou eles abriram mão disso agora. Ou ele iria abrir por eles. O Adrian parecia não se abalar com as falas do Prota. Ele fala que se o grande duque souber sobre as atitudes dele, o duque não iria perdoá-lo facilmente. Os nobres continuam concordando e falam que não era para ele brincar com isso. Era para ele saber o seu lugar. Nosso menino sorriu confiante. Ele sabia que tinha a carta na manga. Ele continua sua fala. Você quer falar sobre a lei, certo? Isso é ótimo. Prendam todos eles. Ele iria falar sobre a lei com ele hoje. 2 homens estavam amarrados diante do grupo. O Sr. Adrian começa a suar frio. Por que aqueles 2 estavam ali? Não eram eles que sempre estavam do lado do Verserlo? A não ser que... O Prota interrompe os pensamentos dele. Ele pergunta ao Sr. Adrian: você reconhece esses 2? Ele fala que nunca tinha visto aqueles 2 antes. Qual era o significado disso tudo? Prota fala para ele não se assustar. Não era grande coisa. Eles apenas tentaram assassinar ele essa tarde. Pensando bem, eles falaram que na cidade de Aisling, seus poderes poderiam escurecer o céu com apenas uma mão, e que tinham alguém em Aisling que os apoiava. O Prota ordenar que o guarda desamarre os 2. Agora vejamos se esses 2 lembraram de alguém do seu grupo. Os nobres sabem que aqueles 2 são seguidores do mestre Verserlo, e o mestre Hain acabou de dizer que eles tentaram assassiná-lo, para que a sorte do Sr. Adrian acabou. Ele sabe que se esses 2 falarem algo, a família inteira dele será arruinada. O Sr. Adrian, segurando uma faca de cortar pão, parte para cima dos 2, como eles ousam atacar o filho do grande duque, seus lixos, paguem com suas vidas, e então finaliza os 2. Todos ficam assustados com a cena, ufa. Mestre Hain, eu fui tomado pela raiva e agi de forma impulsiva após ouvir sobre a tentativa de assassinato. Por favor, me puna do jeito que acha justo. Com um senso de justiça tão forte, Sr. Adrian é realmente um grande nobre. Mestre Rain é muito gentil. Eu apenas fiz o que deveria fazer. O Prota olha para o lado. Então me traga o verdadeiro culpado. Vamos ver se tem mais nobres excelentes no grupo como você, Sr. Adrian. Sim, meu lorde. Tire as mãos de mim, seus merdas. Meu pai é o maior nobre de toda Aisling. Quando eu for solto, vou falar para o meu pai matar todos vocês. O Sr. Adrian fica em choque. Ele foi capturado. Por isso eu não consegui encontrá-lo. Como você ousa matar meus servos? Você está tão ferrado. Seu lixo, assim que eu for solto, vou pegar Vossi e torturá-lo. Vou fazê-lo desejar a morte. Então,
Vossi não apenas quer me matar, mas também me torturar? Exatamente. Eu te falei. Ninguém em Aisling pode se opor a mim. Eu falei que você está morto. Esplêndido. Essa é a primeira vez que encontro alguém tão corajoso como você. Você também não acha isso, Sr. Adrian? Pai? Sorrindo, ele fala. Seus merda, seus dias estão contados. Você não sabe quem ele é? Quanto ia terminar a sua fala? O pai o interrompe. Cala sua boca, sua criança ingrata. Fique de joelhos agora. Pai? O que está acontecendo? Eu falei para ficar ajoelhada. Mestre Rain, meu filho é jovem, é ingênuo. Eu te imploro, perdoe-o. Eu estou disposto a te dar qualquer coisa. De repente, o filho do duque se lembra do que o pai tinha falado com ele mais cedo. O mestre Rain, filho do grande duque, vai chegar amanhã e assumir o território. Lembre-se de ficar próximo dele. Você é o filho do grande duque? Por qual outra razão eu teria tantos soldados? Ele bate a cabeça no chão, mestre Rain. Por favor, e perdoe. Eu cometi um erro terrível. Eu não vou fazer novamente. Mestre Rain, por favor, dê à família Eldrin uma oportunidade de se redimir. Se ajoelhando, ele fala. A família Eldrin jura nossas vidas a você. Abra mão de tudo que você ganhou ilegalmente todos esses anos, e eu irei garantir sua segurança. Obrigado, mestre Rain. Obrigado. Estou a salvo. Ele olha para o lado. Aquele homem. Eu preciso avisar o mestre Rain sobre ele. Mestre Rain, eu tenho algo para reportar. O Lorde da cidade, Eldric, entrou em contato com forças exteriores na tentativa de atrair o Grande Duque. O quê? Lorde da cidade quer uma rebelião? Mestre Rain, quando ia terminar a fala, o Prota o interrompe. Seu bastardo! Grita o Prota. Eu ia deixá-lo ir, mas você ainda está aqui, difamando o Lorde e falando sobre sua lealdade. Executem essas pessoas dizendo besteiras imediatamente. Ordenar o Prota para os guardas. Sim, meu Lorde. O Lorde da cidade fica surpreso com as ações do Prota. Exatamente como o mestre falou. Esse jovem mestre não é apenas estúpido, mas também impulsivo. Ele se curva ao Prota. Mestre Rain, sua perspicácia e atitude são muito apreciadas. Sou completamente leal a você e ao Grande Duque. Eu nunca pensaria em uma rebelião. Não se preocupe, eu acredito. Que definitivamente você não vai me trair. Em outro lugar, o Prota se encontrava em seu escritório. Esses nobres entregaram mais de 100.000 moedas de ouro. Cerca de 2 anos de impostos que Aisling recebe. Mestre Rain, aqui está o seu chá preto. Leia. Você sabe exatamente o quão rico esses nobres são? Mestre Rain, o que você está planejando fazer sobre o que o Sr. Adrian disse? Se o Lorde da cidade está realmente planejando uma rebelião, você vai estar em perigo. Se acalme, Lia. Eu entendo sua preocupação, mas não precisa se apressar. Eu estou certo de que Eldric planeja uma rebelião, mas eu não posso simplesmente mostrar meus planos agora. Por quê? Por que eu ainda não sei quem está trabalhando para ele em Aisling? Eu ainda estou exposto e meus inimigos estão nas sombras. Se eu agir precipitadamente, vai tudo virar um caos. É melhor ele pensar que eu sou meramente um ingênuo e ignorante menino rico antes de eu investigar a fundo. A cena muda para outro lugar no dia seguinte. Absurdo. Isso é besteira. Mestre da guilda Malcolm, por favor se acalme. Mestre Rain é jovem e tem pressa para se provar um grande duque. Senhor da cidade, você não precisa ficar do lado dele. Até o grande duque tem que mostrar respeito a nós bruxos quando falam conosco. Eu estava me perguntando como eu iria subornar a guilda dos bruxos. Cidade de Aisling, projeto de conservação de água, carta de recrutamento, você trouxe isso para si mesmo. O mago sai em direção à saída indignado. Que insolente. Eu estou indo ter uma palavra com ele. Mestre de guilda Malcolm, espere. Jovem mestre Rain, você ofendeu a guilda mágica, de agora em diante você estará sozinho em Aisling. A cena corta para outro local. De volta aos dias de desenhar engenharias e nada mais. Jovem mestre Rain, o mestre da guilda dos bruxos Malcolm, gostaria de se encontrar com você. Quem? Mestre Rain, qual o significado disso? Por que você insulta a guilda dos bruxos assim?
pergunta o mago indignado. Do que você está falando? Quando eu insultei a guilda dos bruxos, ele mostra os papéis para o prota, Mestre Rain. Para de agir como se não soubesse. Você fez essa carta de recrutamento. Sim, e? Eu estou construindo uma barragem. Como isso é um insulto à guilda dos bruxos? Sua carta de recrutamento claramente afirmou que você está recusando a aplicação de bruxos. Não tem como isso não ser uma provocação à guilda dos bruxos. Hã? O mundo aqui é tão implacável assim? Até os bruxos pegaram trabalhos que precisam de força física? Mestre Rain, se você não me der uma explicação razoável, todos os bruxos da guilda vão recusar trabalhar para você a partir de agora. Sistema, me mostre as estatísticas dele. Vejamos. Sua lealdade não é baixa. Parece que alguém pode ter provocado ele. Sr. Malcolm, isso foi um mal-entendido que não quis desrespeitar a guilda dos bruxos. Há 3 motivos para eu não contratar bruxos dessa vez. Primeiro, a quantidade de mana é limitada por dia e podemos não ser capazes de cumprir o prazo. Segundo, é simplesmente muito mais caro contratar bruxos. Com a mesma quantidade de dinheiro, eu posso contratar 10 trabalhadores físicos no lugar. E terceira, a maioria dos bruxos vivem uma vida confortável sendo parte de uma guilda. No entanto, os civis não possuem uma rede de segurança. Como Lorde da cidade, eu tenho que ter uma consideração especial com eles, Mestre Rain, como todo o respeito, magia e a lei nesse mundo. Aqueles sem talento para magia merecem estar abaixo dos bruxos. Você está correto, mas eu não gosto disso. O mago fala que, começando por Aisling, eu pretendo fazer todo mundo entender que bruxos não são diferentes de civis, nem superior, nem inferior. Mestre Rain, eu sugiro você voltar atrás, se não quiser nos fazer seus inimigos. Sr. Malcolm, cuidado com o tom que está usando, caso contrário. Minha empregada recorrerá ao insulto à nobreza cortando sua garganta. Mestre Rain, que absurdo é esse? Eu não falei um absurdo. Essa lei realmente existe. Se você não acredita em mim, eu vou mandar a Leia cortar sua garganta e vamos ver que a corte vai julgar a favor. Que tal isso? Mestre Rain, minhas desculpas. Por favor, poupe minha vida. Mesmo em uma situação como essa, sua lealdade a mim não diminui. Ele realmente não sabe que está sendo usado. Que ingênuo. Leia, deixo o Sr. Malcolm ir. Sim, Mestre Rain. Muito obrigado, Mestre Rain. O sistema exibe ao prota. Missão de novato. Use a habilidade de investigação em pessoas 10 de 10 concluído. O pacote de recompensas novato do anfitrião ficou disponível. Nova missão já está disponível. Obtenha 5 personagens de alto nível. 0 de 5 novas funções ficam disponíveis. Caro anfitrião, lembre-se de olhá-las. Finalmente completei a missão do sistema. Vamos ver que recompensa eu ganhei. Do lado de fora, o mago se encontra com o senhor da cidade. Mestre Malcolm, deu tudo certo? Não fale mais nada. O Mestre Rain não apenas não me ouviu, como até me expulsou. Mestre da guilda, eu tenho uma ideia. Não apenas vai mudar a mente do jovem Mestre Rain, ele vai também ficar mais respeitoso com você. Mestre da guilda, quando aqueles camponeses recusarem a trabalhar para o Mestre Rain, ele não vai ter escolha e terá que pedir a sua ajuda. Por que as pessoas não irão trabalhar para o Mestre Rain quando ele oferece ótimas condições? O jovem Mestre Rain certamente ficará desapontado com esses camponeses, se todos eles forem preguiçosos. De modo algum, eu apenas fiquei desapontado com ele por ter se recusado a contratar bruxos. Porque eu tentaria sabotá-lo com isso. Fique tranquilo, mestre da guilda. Esses camponeses são um bando de inúteis de qualquer forma. Por que mas eles estariam morrendo de fome? Eles não sabem como plantar ou caçar? Por que essas pessoas levariam a sério a ideia de ajudar o Mestre Rain a construir a barragem? Então, eu suponho que nós podemos tentar a sua ideia. A cena muda para outro lugar na cidade. Alguém murmura. O que é isso? Eu escutei que o novo Lorde está contratando pessoas para construir algo. Oh, certo. Eu escutei que é uma oferta imperdível também. 3 refeições por dia serão providenciadas e o pagamento de 10 moedas de cobre. Um dos camponeses fala para o outro ao lado.
O novo Lorde é realmente gentil assim, vocês vão aceitar? O outro responde: deve ser uma armadilha. Esses nobres já não nos enganaram muitas vezes antes? Eu definitivamente não vou, senão provavelmente serei morto sem nem saber. Não ouse caluniar Sua Majestade, murmura a jovem Lilian para os camponeses. Sua Majestade me disse pessoalmente, ele vai tentar fazer a vida de todo mundo melhor. Todos começam a rir dela. Estou rachando o bico. O que uma pequena garota como você sabe? Os risos continuam enquanto outro camponês fala. Você gosta desse garoto bonitinho, não gosta? A garota ignora os comentários maldosos e para em frente ao empregador. Olha, meu pai e eu queremos participar do projeto da barragem. Seu pai será aceito, mas você não. Por que não? Eu sou bastante forte também. Moça, você nem é maior de idade, é? O mestre Hein disse que menores de 18 anos não podem ser contratados. Se nós contratarmos pelas costas dele e ele descobrir, ele certamente irá nos punir. Você pode participar da construção da barragem, 8 horas por dia, com 3 refeições providenciadas. 10 moedas de cobre serão pagas no final de todos os dias. Se você não tem mais nenhuma pergunta, assine com sua digital aqui e mostre isso no canteiro de obras amanhã. Pai, você tem que trabalhar duro, sem corpo mole, não se preocupe. Eu não vou mais apostar. Eu não vou decepcionar o jovem mestre Hein. Lilian, você deve ficar em casa e cuidar da sua mãe. Ela não pode mais trabalhar fora com a sua doença. O atendente de repente notou algo. Espere, volte aqui. O que foi, senhor soldado? Você disse que sua esposa está doente? Senhor, minha esposa está muito doente. Ela realmente não consegue trabalhar. Quem pediu para ela trabalhar? O jovem mestre Hein declarou que os familiares de qualquer trabalhador do projeto da barragem devem ser temporariamente realocados para os alojamentos dos trabalhadores. Alojamento dos trabalhadores? Você pode considerar como uma residência temporária enquanto você estiver trabalhando na construção da barragem. Uma vez que a construção acabe, você pode voltar para a sua casa. O pai da Lilian se curva agradecendo ao soldado. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Levante agora. Eu vou mandar alguém levar você e sua filha para o alojamento, e você pode escolher onde você gostaria de viver. 5 personagens com atributos altos. Onde no mundo vou encontrar alguém assim? Eu estava pensando que poderia treinar a Leah, e então dei uma olhada em seus atributos. Ela nem tem como crescer mais. Eu acho que tenho que ir na cidade para procurar talentos de novo. Jovem mestre Hein, Lilian está aqui para ver você. Deixe-a entrar. Mestre Hein, tem algo de estranho no canteiro de obras. Todo mundo está enrolando. Enrolando? Pergunta o prota sem entender o que ela queria dizer com aquilo. No canteiro de obras, a Lilian falava com o pai. Pai, por que você deu uma pausa de novo? Lilian, eu prometo que não estou tentando enrolar. Eu me sinto cansado desde que acordei essa manhã. Ninguém aqui tem energia também. Todo mundo! Nós recebemos uma oferta incrível de Sua Majestade. Por que vocês estão enrolando? Não estamos tentando... Estamos nos sentindo assim desde de manhã. Talvez tenha se passado tanto tempo desde a última vez que trabalhamos que todos estamos com a doença da exaustão instantânea do trabalho. Iremos provavelmente nos sentir melhor se descansarmos por um dia. Sempre há um amanhã. Tio, pare com esse absurdo. Vocês provavelmente são todos preguiçosos. Não tem como uma doença como essa existir. Mestre Hein, eles devem escutar você. Fale para eles trabalharem duro e pararem de enrolar. O prota para diante do pai da Lilian que estava dormindo no chão. Ele dá uma olhada nas estatísticas dele. Ele nota que no atributo havia uma anomalia. Ele estava amaldiçoado. Lilian, eles não estão doentes. Eles estão amaldiçoados. O prota para diante do canteiro de obra. Então usa uma habilidade... Explorar. Eu estava planejando usar isso quando a construção da barragem começasse, mas parece que vou testar agora. Através do Explorar, o host pode analisar o estado das rochas, estratos, formações, minerais, hidrologia
e acidentes geográficos em uma área específica. Sistema: analise a condição geológica desta área. Notificação: analisando a condição geológica em um raio de 10 quilômetros. Por favor, aguarde. Sem petróleo ou metais aqui embaixo, uma pena. Espera, o que é isso? Senhor, você pode cavar mais aqui? Eu acho que tem algo embaixo. Certo, Mestre Rain. Isso não é nada, mesmo que estejamos todos cansados. O que é isso? Nós desenterramos algo que não deveríamos? Alia encarava o Prota surpreso com suas habilidades. O jovem Mestre Rain é realmente um gênio na magia? A magia vindo disso é tão fraca que até eu não consegui sentir. Como ele fez isso? Desenterrem esse cristal e coloquei-o na caixa. Sim, Mestre Rain. Leia o que as pessoas normalmente fazem quando estão amaldiçoadas. Eles podem ir para uma igreja e pedir para um sacerdote removê-la, ou podem procurar por um bruxo de alto nível na guilda de bruxos. Você disse guilda dos bruxos? Lilian, siga-me e traga seu pai junto. Nós vamos encontrar um sacerdote. Jovem mestre, meu pai realmente está amaldiçoado? Sim, e quem quer que tenha feito isso não vai se safar. Agora dentro da igreja o Prota e companhia para em frente à freita. Bem-vindo, Mestre Rain. Já que estou pedindo para ela tratar alguém, é melhor ter certeza que ela tem uma boa lealdade primeiro. Sistema: investigar. Investigando. O sistema mostra as estatísticas da irmã. Elfo? Ela nem é humana? Mestre Rain, eu sou a Santa Ayuria da igreja. O que eu posso fazer por você? Esse senhor aqui parece estar amaldiçoado. Você pode fazer algo sobre isso? Sua lealdade parece boa. Eu vou deixar ela dar uma olhada primeiro. Então, por favor, me permita inspecioná-lo primeiro. Ela usa sua habilidade no pai da jovem Lilian. Ambos parecem ofuscados pela luz intensa. Você está certo, Mestre Rain. Ele realmente está amaldiçoado. Você pode removê-la? A irmã Ayuria começa a ativar a sua habilidade de purificação que forma uma esfera de luz em uma das mãos dela. A luz vai em direção ao peito do pai da jovem Lilian. Aquela esfera de luz começa a expulsar a maldição de seu corpo rapidamente. Jovem mestre, eu me sinto um novo homem. Eu estou voltando para o trabalho agora. Eu vou fazer todo o trabalho que deveria fazer hoje e mais um pouco. Não precisa ter pressa. Não será tarde demais começar depois que resolvermos isso primeiro. Santa Ayuria, nós encontramos isso no canteiro de obras. Você sabe o que é isso? Ele mostra a pedra rocha para a santa. Esse cristal negro aqui é o cristal mágico mais comum. Uma quantidade enorme de magia foi armazenada para a maldição ter efeito. No entanto, parece mais uma pegadinha do que uma maldição. O conjurador é capaz de matar qualquer um com essa mesma quantidade de magia, mas tudo o que ele fez foi deixar as pessoas cansadas. É muito fácil fazer esse tipo de cristal? Pergunta o Prota. É muito fácil para um bruxo de alto nível fazer um e esconder diariamente no canteiro de obras do Mestre Rain. Você sabe sobre o meu projeto? Jovem mestre, esse projeto vai beneficiar muitos civis aqui. Por que eu não saberia sobre? Graças ao projeto de contratar tantas pessoas, a pressão sobre a igreja diminuiu também. Parece que vou ter que ensinar uma lição para aquele velho. Santa Ayuria, você tem um jeito de remover a maldição de todo o canteiro de obras? Isso vai ser um pouco difícil. Você foi capaz de encontrar o cristal hoje, mas talvez não tenha tanta sorte de novo. E mais, se todos vocês ficarem em desenterrar o cristal, quem vai focar na construção real? Parece que ainda vou ter que abordar o Malcolm sobre isso. É apenas... Mestre Rain, eu sei de alguém que vai ser capaz de resolver o seu problema, mas ela é um pouco estranha. Você gostaria de tentar, no entanto? Em outro local, o Prota e a Leia estão parados em frente a uma mansão. Então essa é a casa da senhora Selena, a ex-presidente da Guilda dos Bruxos. O Prota bate na porta. De um jeito ou de outro, eu vou persuadi-la para me ajudar. A Leia parece pressentir o perigo. Ela se joga no Prota, Mestre Rain. Cuidado. Uma explosão no andar superior acontece. Uma explosão? O que está acontecendo? E se? Por que falhou de novo? Eu não posso aceitar isso.
Eu não vou parar enquanto eu não conseguir criar isso, mesmo se eu tiver que nivelar a cidade inteira de Aisling, disse uma bela mulher em meio à fumaça.